Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre uma palavra maravilhosa que eu amo. Deus ele tem ministrado ao meu coração sobre essa palavra. Eu sempre costumo dizer que antes de Deus nos dar uma direção, uma palavra para que nós venhamos pregar, antes Deus fala conosco, Deus nos ensina, nos exorta através daquela palavra. E ontem, pela madrugada, eu estava orando e Deus ele falou mais a fundo, né, essa palavra comigo e eu quero passar para vocês também, porque eu creio que assim como Deus falou ao meu coração, vai falar no de vocês também. E a palavra ela se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, tá? Eu vou ler para vocês. Diz assim: Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Vou dar uma parada aqui só para entregar uma direção. Jesus, o nosso Senhor, ele tinha, né, a rotina espiritual dele de oração, de falar com o Pai Celestial, de abastecer, né, vamos se dizer assim, abastecer aquilo que estava se esvaziando, vamos se dizer assim, né? E Jesus, ele tinha essa rotina, né? Ele despediu as multidões e foi orar, foi entregar ao Pai aquilo que ele precisava, né? E assim como Jesus fazia dessa forma, nós também temos que fazer. Nós também temos que ter os nossos momentos com Deus, deixar as nossas distrações de lado e nos retirarmos, né? Orarmos, fechar a porta do nosso quarto e orar ao Senhor, né? Esse é o primeiro ponto, né? Primeira direção. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, isso quer dizer que o barco dos discípulos já estava muito longe da terra. Açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário, isso quer dizer que ali começou uma tempestade, né? E o vento era contrário a eles e eles começaram a ser açoitados pelas ondas, os discípulos. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Os discípulos, quando eles estavam ali naquela situação de medo já pela tempestade, pelo vento contrário, eles viram Jesus vindo em direção a eles andando sobre o mar. E eles se assustaram, né? Eles nunca tinham visto uma pessoa andando sobre o mar, imagina. Eles acharam que era um fantasma. E Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que maravilhoso isso. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Olha que ato de fé e coragem da parte de Pedro. Ele foi o único dos discípulos que teve essa coragem de ir ter com Jesus, de andar com Jesus sobre as águas. Isso é um ato de coragem extrema, pode-se dizer, né? Disse-lhe Jesus: Vem, Pedro. Que lindo, né? Descendo do barco e andando sobre as águas, foi de encontro a Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Gente, essa palavra é uma palavra abençoada, poderosa, tremenda, que nós podemos sim levar para as nossas vidas, né? Eu costumo dizer que quando Pedro, ele teve essa ação, né, de sair do barco e ter com Jesus, ali naquele momento ele estava olhando para Jesus, né? E ele foi andando sobre as águas.
mas em um dado momento ele olhou para a tempestade, para o vento contrário, e aí ele submergiu, ele afundou, né? Trazendo para a nossa vida hoje o vento contrário, as tempestades, quer dizer que são as lutas diárias, são as dificuldades, os problemas, são os obstáculos, né, que nós passamos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, nossa, eu vou submergir, eu vou afundar. Mas é nesse momento que os nossos olhos devem estar postos em Jesus, porque é Ele o autor e consumador da fé. E Ele quer sim estar no nosso barco. Ele quer sim estar à frente das nossas lutas, das nossas dificuldades. Então, essa palavra, ela nos ensina isso, né? Que nada é maior do que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que luta por nós, porque a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Deus, ele sabe das nossas limitações, ele sabe que nós somos seres humanos, ele conhece até a que ponto nós podemos chegar, então ele quer participar da nossa vida, né? Ele quer estar ali com a gente no nosso dia a dia, ajudando a gente a tomar as nossas decisões. Então, eu creio assim que Deus, ele não nos dá um fardo maior do que nós possamos carregar. E para tudo debaixo do céu há um propósito. Deus, ele é um Deus que ele não é injusto. Eu amo muito, muito, muito uma palavra lá de Hebreus 6:10 que diz: Deus não é injusto para se esquecer das obras das nossas mãos. Nada do que fazemos para Deus fica despercebido, porque Deus, ele não é injusto, né? Às vezes nós renunciamos à nossa vida, renunciamos às nossas vontades, às vontades da nossa carne, para viver para Deus. Isso não fica despercebido aos olhos de Deus. Deus, ele está vendo. Deus, ele está ali nos ajudando no nosso dia a dia, né, batalhando por nós. E ele nos honra sim, porque Deus, a palavra de Deus diz que ele é um Deus galardoador. Deus, ele não tem problema nenhum em nos recompensar. Ele não tem problema nenhum em nos honrar. Ele não tem problema com isso. Deus, ele só quer a nossa obediência. Ele quer que nós sejamos sensíveis à voz do seu Espírito, né? Aquela voz suave que ecoa dentro de nós. E nós sabemos quando nós estamos no caminho certo e quando nós não estamos, quer dizer. Então, que essa palavra fale fale ao seu coração também, né? Que você venha meditar na palavra do Senhor, buscar o Senhor, orar em oração, né? Como Jesus nos ensinou, como nosso Senhor Jesus nos ensinou. Fazer um propósito com Deus, e sempre estar com os olhos postos no Senhor, né? Não olhe para A, para B, para C, porque diante de Deus cada um vai dar conta de si, né? Porque muitas vezes tiramos os olhos de Jesus, do nosso Senhor, para olhar, né, pro fulano, pro ciclano. Fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Não importa. Eles vão dar conta deles. Nós vamos dar conta de nós, né? Eu tenho uma filha de 9 anos. E a palavra de Deus diz que a nossa salvação é individual. Eu tenho que ensinar a minha filha o caminho que ela deve andar. Filha, o caminho é esse, né? Só que ela vai, quando ela crescer, né? Ela for dona da vida dela, né? For maior de idade, ela vai ter o caminho dela e cabe a ela tomar a decisão de seguir ou não o que eu ensinei a ela. E lá no juízo final, não sou eu que vou dar conta das obras dela. Eu vou ensinar, né? Mas lá no juízo final, ela vai prestar conta com o Senhor, assim como eu vou prestar, assim como você vai prestar, né? Então, que a gente venha
tomar cuidado com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos diante do Senhor, né? Porque cada um vai dar conta de si no juízo final, quando nós estivermos ali. Então, eu quero deixar essa palavra ao seu coração, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus abençoe a cada pessoa que tem me ajudado nesse canal, tem me ajudado a semear a palavra de Deus, né? Sabemos que não é fácil, mas Deus está conosco até a consumação dos séculos, né? Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um de vocês e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês hoje e sempre. Amém?